Oiê, tudo bem? Eu estou retornando aqui para compartilhar com vocês como foi o meu diagnóstico, né? Então, uma das primeiras coisas que as pessoas me perguntam é: Nossa, Anne, você não fazia os seus exames de rotina? Sim, eu fazia meus exames de rotina. Meu último exame foi em setembro de 2021. Em fevereiro de 2022, eu passei em avaliação com a ginecologista, né? Porque eu estava pretendendo engravidar. Ela examinou minhas mamas, estavam todos normais e por isso ela solicitou que eu repetisse o exame apenas em setembro de 2022. Como eu estava assim um pouco acima do peso, né, a médica orientou que eu fizesse uma dieta, perdesse um pouco do peso, que eu retornasse, né, após 6 meses para poder retirar o DIU e me programar, né, para essa segunda gestação. Quando foi em meados de junho, eu comecei a sentir algumas dores nas costas e até então eu achava que era um desconforto, porque eu estava fazendo atividade física, estava fazendo yoga, achava que eu tinha forçado em alguma postura e assim foi indo. Em julho, né, o dia 3 de julho, que é um dia antes do meu aniversário, eu estava vestindo a roupa, né, para sair, e eu travei a coluna, né, comecei a chorar de dor, né, gritei pro meu marido que ele estava na sala, e eu falei, olha, eu tô com muita dor na coluna e não consigo levantar. Ele me ajudou a terminar de vestir a roupa, né? E nós fomos ao hospital. No hospital, né, eu fui medicada com analgésico, né, na veia. E até então foi tratado como coluna. E essa dor foi persistindo, né? A dor foi aumentando e eu, né, fazendo todas as minhas atividades, eu tava trabalhando. Então eu ia trabalhar, eu levava compressa, né, quente, ia colocando nas costas até chegar ao trabalho, trabalhava. No final do dia essa dor estava maior, aí eu saía do trabalho, eu ia no massoterapeuta, fazia massagem, fazia ventosa, fazia várias coisas e nada ia resolvendo, né? Quando foi em meados de julho, apareceu uma massa, né, na minha mama, uma massa bem significante, né, aproximadamente uns 11 centímetros. E até então eu achava que era algo assim, né, alguma coisa relacionada à vacina, porque poderia dar alguma íngua, né? Mas de qualquer forma eu antecipei minha visita à ginecologista. Então aí eu retornei na ginecologista, né? Ela examinou, então essa consulta eu antecipei, né, para poder retirar o DIU para engravidar e falei para ela dessa massa. Ela examinou, no consultório também tinha mastologista que ela chamou, ele avaliou, né, e falou, olha, é uma massa bem significante, então é melhor você fazer ultrassom e a mamografia, né, por conta da idade, eu nunca tinha realizado a mamografia. E a médica, no final da consulta, né, ela falou, olha, Anne, então vamos priorizar esses seus exames, né, de mama, antes de você se planejar para engravidar, porque pode ser que seja necessário fazer biópsia, vai precisar de anestesia e é ruim fazer isso grávida, né? Eu disse, tudo bem. E eu fiz primeiro a mamografia, né, isso já era, né, comecinho de agosto, aí eu fiz a mamografia e uns 3 dias após a mamografia, eu fiz o ultrassom de mamas, né? No ultrassom de mamas, o médico ficou assim, olha, não sei te dizer o que é, eu acredito que seja um processo inflamatório, melhor você retornar no médico, tomar algum anti-inflamatório e depois de alguns dias você retorna pra gente repetir esse ultrassom. Nisso saiu o resultado da mamografia, né? Eu já tinha olhado o resultado em casa, fiquei bastante assustada porque já veio, né, uma classificação de BIRAD 5 e só que como o médico do laboratório ele laudou como mama esquerda, eu fiquei naquela expectativa, falei, às vezes pode ser que ele tenha laudado de outra paciente, né? E eu fui até o mastologista. Chegando ao mastologista, ele olhou, né, o exame de mamografia, olhou de ultrassom, ele falou, olha, esse ultrassom aqui pra mim não tem significado nenhum, pode desprezar ele, porque ele colocou uma classificação de BIRADS 3 e não condiz com a sua clínica. Ele me examinou, né, e esse nódulo tinha isso, uns 11 centímetros. E o médico foi assim, muito direto, sabe, pra me dar o diagnóstico. Então ele falou, olha, isso aqui é câncer mesmo, pois, né, a imagem
isso daqui é câncer mesmo e agora eu não te vejo mais aqui no consultório, eu trabalho num hospital, você marca seu retorno comigo lá. E já começou a solicitar um monte de exames, e eu assim, perdida, parada, sem entender nada do que estava acontecendo, né? E eu fiquei assim tão surpresa que eu fiquei, da postura do médico também, eu fiquei assim que eu não tinha coragem de chorar, né? Assim, de tão direto que ele foi comigo. Foi bem difícil, sabe? Receber desta forma. E nisso ele já entrou em contato com o laboratório para poder agendar a biópsia, e ele pediu que eu fizesse a mamografia antes da biópsia. Saí de lá assim, arrasada, vim dirigindo, chorando, fui pra consulta sozinha, porque eu achava que não era nada, né? Porque eu tinha todos os meus exames normais e do nada apareceu aquela massa e eu achei que era algo simples, né? E eu vim chorando no carro, cheguei no estacionamento, chorei dentro do carro. E eu não tinha coragem de subir, que eu falava, como eu vou contar isso? Tava minha cunhada, minha sogra, meu marido, eu falei, como eu vou contar isso pra eles, né? E nisso eu fui ligando para poder agendar a ressonância e os laboratórios da agenda era mais tudo distante. E eu liguei no laboratório, a moça falou, olha, eu tenho vaga, né, o lugar mais próximo em Alphaville na sexta-feira, você tem interesse? Falei, sim. Falei, se eu rodo 30 quilômetros para ir trabalhar, eu posso rodar 40 para poder fazer o exame. Cheguei em casa, meu marido, não, eu vou junto com você. E nós fomos realizar essa ressonância. Realizei a ressonância na sexta-feira, quando foi na segunda-feira, né? Eu estava de folga na segunda porque o meu pai também estava investigando um câncer de próstata e era o dia da biópsia dele. E eu iria levá-lo para fazer a biópsia. E o médico, ele me ligou, me mandou mensagem e falou, olha, entraram em contato comigo referente à sua mamografia, à sua ressonância. E eu falei, o que eles disseram? Disseram que era compatível com a mamografia. E alguns minutos após, o laboratório liberou o resultado, né, no site. E eu olhei o resultado e, para minha surpresa, já vinha aparecendo uma metástase óssea e pulmonar. E eu mandei mensagem para o médico, falei, doutor, o resultado foi pior do que nós imaginávamos, né? E ele falou, nós conversamos, né, na consulta, ele marcou a consulta no outro dia. Aí no dia seguinte eu fui no consultório, mas aí ele, né, eu fui junto com meu marido. E ele disse pra mim, olha, você sabe que a gente tem que fazer todo o rastreamento, né, quando tem uma metástase. Então, pelo câncer de mama, as maiores metástases são pulmonar, ósseo, fígado e cerebral. Então, vamos fazer esse rastreio e aguardar a biópsia. E me encaminhou, né, para uma oncologista. Ele falou, essa oncologista, ela é muito competente, me indicou para essa oncologista. Isso eu fiquei muito desesperada, né, eu liguei para uma amiga minha, né, que eu tenho um carinho imenso, que é a Juliana. Então, ela é enfermeira também. Então, desde que ela estava na faculdade, ela sempre trabalhou com oncologia. Então, é uma pessoa que eu confio muito, né, tanto como pessoa como profissional. E eu disse, Ju, tô te encaminhando a minha ressonância, eu preciso da sua ajuda. E eu chorando com ela no telefone, ela disse, Anne, a primeira coisa que eu quero pedir pra você é calma. Eu sei que é difícil, mas vamos manter a calma. E então, vem aqui, né, no hospital onde eu trabalho, passa com os médicos, né, a qual eu tenho muita confiança. Ela me indicou a doutora Fernanda Pérez, né? E eu fui com a doutora Fernanda Pérez e o atendimento, assim, foi outro. Eu me senti muito acolhida por ela, né? Então, ela examinou, viu todos os meus exames, né? Ela falou, olha, tem muito característica sim, mas a gente precisa do resultado da biópsia. Esses tipos de câncer, ele tem essa característica de ser muito invasivo, dele ser muito agressivo, mas esses cânceres, eles também têm uma boa resposta. Né? Hoje em dia nós temos um tratamento, temos muito tratamento, então vou pedir pra você, né, ter um pouquinho de calma, eu sei que é difícil. Ela me abraçou, ela disse, eu estou aqui com você, toda a nossa equipe está aqui, né, pra te ajudar. E eu me senti muito acolhida, né. E nisso, essas dores das costas foram persistindo, realizando os exames e a surpresa, né, dessas metástases, os médicos diziam, essas dores que você sente é por conta da metástase óssea, assim que realizar a quimioterapia, essas dores vão melhorar, né?
Só que essas dores só foram piorando, eu ia no pronto atendimento e os médicos me passavam medicamento. Até eu tava fazendo uso de morfina de 4 em 4 horas e sem melhora, e eu continuando fazendo minhas coisas, trabalhando, me encontrando com meus amigos. Meus amigos ficaram muito surpresos, assim, de me ver, assim, com muita dor, porque eu sentia muita dor. E até que chegou o dia que eu não conseguia mais, né, quase levantar da cama, meu marido precisava me ajudar, ficava 30 minutos para conseguir levantar da cama, e eu falei, eu vou retornar no hospital. Aí eu retornei e o médico falou, então vamos internar, né, para poder investigar essa dor, né? E eu internei para investigar e, por surpresa, essa dor na coluna foi uma fratura que eu tive, né, na coluna cervical e torácica, causada pelo câncer, né? Porque o câncer acaba deixando o osso bem poroso e onde eu tive essa fratura. Então, eu vou continuar os vídeos, né? Contando um pouquinho como foi a internação, né? E só para ter um desfecho final, o que eu quero deixar de recadinho, né? Nesse vídeo. Eu sempre falei isso para minhas pacientes, né? Que elas se reconheçam, né? Que eu acredito que um momento muito importante da gente se olhar é no momento do banho, né? Então, quando eu estiver tomando banho, tô lá me esfregando, eu observo o meu corpo, observo se tem algo diferente nele, né? E quando eu vou me enxugo em frente ao espelho para ver se eu consigo identificar algo diferente no meu corpo. E que qualquer diferença que eu sinta, né, no corpo, que eu procure, né, uma ajuda. E outro recadinho né, então se você passou com o médico, você, né, não se sentiu acolhido, você não se sentiu, né, que o médico te olhou de uma forma global, né, você tem todo o direito de você questionar o médico, você tem todo o direito de procurar outro profissional, né. Então, esse primeiro médico que eu fui, ele me indicou uma oncologista. E eu optei por não ir nessa oncologista. E ele me questionou por que eu não ia, se ele tinha me indicado uma das melhores médicas de São Paulo. E disse que, então, eu procurasse o que eu achava certo e que eu confiasse mais, né? Então, acho que isso é muito difícil de você ouvir de um profissional, tá bom? Então, eu quero deixar esse recadinho pra vocês. Depois eu volto pra contar um pouquinho mais, tá bom? Um beijo e até a próxima.